sobre investimento em mídia num nível super avançado, né, com a Isabel Furtado. Ela é expert em tudo que se trata aí de Google, tá bom? Então vamos aguardar ela entrar e a gente já vai pegando aí as dúvidas de vocês, né, o que vocês precisarem de informação sobre esse tema, tá bom? Bom dia, pessoal. Bom dia, Sandra. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Bom, eu me formei em publicidade, né, na UFMG, eu sou de Belo Horizonte, e eu comecei trabalhando, na verdade, como designer de sites. Eu queria já, desde aquela época, trabalhar com internet, ainda tinha muito pouco na faculdade, mas eu já me interessava por esse assunto e comecei, então, na área de design. E acabei não me identificando muito com essa área. Logo no começo da carreira já percebi que não era bem o que eu queria. E então fui para a área de publicidade digital mesmo, né? Aí foi quando eu me apliquei para uma vaga no Google em São Paulo e me chamaram e eu fui. Então eu fiquei 4 anos trabalhando no Google, um pouco mais de 4 anos. Lá eu trabalhei como gerente de contas do Google Ads, que na época era Google AdWords, né? E ajudando, né, os anunciantes, principalmente os pequenos, né, as pequenas empresas, a anunciar, a fazer suas campanhas, né, otimizar as campanhas e tudo mais. Então, aprendi muito aí nessa fase, foi uma fase bem intensa, assim, de aprendizado. E depois, lá dentro, eu comecei a me especializar em treinamentos. Eu fui para uma área de treinamentos de agências de publicidade. Aí a gente percebeu, né, que o mercado precisava muito desse apoio e então tinha esse papel ali. E aí, ao longo desse tempo, né, eu fui percebendo realmente como o mercado estava precisando muito, isso já era 2012, o mercado estava precisando muito de treinamentos e poucas pessoas realmente entregando esse conteúdo e que soubessem bastante sobre isso. Então, eu saí do Google para abrir a minha empresa, que é a Gaua, que eu comecei com treinamentos mesmo de Google Ads, de Google Analytics, depois eu ampliei para Facebook e Instagram Ads também, e consultorias, né? Então, tenho trabalhado aí ao longo desses anos também prestando consultoria de marketing digital para diversas empresas de diversos portes e estou aqui hoje com vocês. Bom, muito obrigada, né, por ter aceito aí o nosso convite para estar batendo esse papo aí, né, numa quarta de manhã, né? Agradeço a estada aí também do Jorge, da Denise, da Luciana, do Iel. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, acompanhando, né? Mandem suas dúvidas. E a Isabel, eu vou começar pelo básico, né? Conta para a galera o que quer dizer uma otimização aí de campanhas. A otimização até não é tão básico assim, viu, Sandra? Na verdade, mas assim, o conceito é básico, então acho que a gente pode começar por aí. É um conceito de você pegar uma campanha e fazer ajustes nela, né? No caso, a gente está falando aqui de Google Ads, mas funciona para outras plataformas também. No caso, o Google Ads, ele um tipo de campanha, ele é mais aberto à otimização, tá? Do que, por exemplo, uma campanha de Facebook, de Instagram. Então, você tem como pegar uma campanha e ir lapidando ela ao longo do tempo, melhorando essa campanha, até ela ficar bem otimizada, que a gente fala. O que quer dizer isso, né? Uma campanha que esteja te trazendo retorno, um retorno bom, né, sobre o seu investimento, que esteja com métricas boas, então um valor de clique que está dentro dentro das suas possibilidades, dentro do seu budget, que realmente esteja trazendo clientes para você, né? Então a gente vai um processo que ele não acontece de um dia para o outro, então normalmente a gente faz uma campanha e é um aprendizado, cada campanha que a gente faz é um aprendizado do mercado, daquele mercado que você está trabalhando, daquele meio ali, né? Então você vai ao vivo ali aprendendo quais palavras estão funcionando melhor, quais palavras não tiveram uma performance tão boa, então você vai atualizar palavras-chave, você vai atualizar os textos de anúncio, você vai analisar métricas para poder fazer ajustes de lance, por exemplo. Você pode fazer, por exemplo, uma reestruturação da campanha
porque a campanha ela é estruturada num esquema de grupos de anúncio e tal, então você pode reestruturar esses grupos. Então tem muitas coisas que você pode fazer no processo de otimização, né? Isso é muito importante no processo todo. Assim, a gente nunca faz uma campanha e deixa ela ali para sempre igual, né? A gente está sempre otimizando. É sempre bom ficar de olho e mudar, e fazendo ajustes, melhorando. Até porque mesmo quando você faz a otimização uma vez, o mercado muda também. Então, às vezes, uma coisa que funcionou numa determinada época, você precisa depois fazer alguns ajustes mais para frente, quando aquela campanha começa a decair, por exemplo, e não trazer o resultado que você queria. Tá? Muito bom. Obrigada a presença aí, Daniel, Ramon, Suzana, o Wilson Pimentel, que é meu ex-aluno lá do INSPER, Marcelo, Cris, De Ângeles. Obrigada também a presença aí do DJ Rafael, da Fabiana, do Hugo, do Vitor. Sejam todos muito bem-vindos. Mandem as suas dúvidas e perguntas, Carla. Eu estou aqui com a Isabel Furtado, que, como a gente apresentou logo no início, é uma expert aí nessa área de otimização de campanhas e de investimentos na web, não só de Google, como Facebook e até de outras plataformas. Então, a gente começou perguntando para a Isabel o que é, afinal, otimização. Parece um termo simples, né, Isabel? Um conceito simples, mas a gente sabe que, na prática, né, no dia a dia, é um conceito que requer aí muito esforço, muito trabalho, muita dedicação e muito conhecimento. Então, a Isabel já fez inúmeros cursos e aí ela fundou a Gaia, né? Tem mais ou menos 8 anos, né? Quase a idade, mais ou menos a idade da Digitalents, que eu também criei. Isso. E aí me perguntaram para a gente aqui qual é a origem do nome Gaua. Eu falei Gaia ou Gaua, não sei, mas qual é a origem do nome Gaua? As pessoas, é engraçado, muita gente pergunta isso, né? E muita gente acha que é alguma palavra em japonês e tal. Nem sei, acho que até tem alguma coisa em japonês, mas não foi por isso que eu criei esse nome. Na verdade, eu peguei as iniciais das duas ferramentas que eu ia dar treinamento, que era Google Analytics e AdWords. Então, era GA, que eram as iniciais que a gente usava até internamente lá no Google, quando ia falar de Google Analytics, a gente fala GA. Muita gente também do lado externamente fala também GA. E AdWords, né, AW. Então, eu peguei as letras e montei uma palavra ali única que tivesse esse... para ficar diferente de tudo. Então, foi isso. Nem eu sabia, gente, assim, esse nome, de onde vinha, e eu sempre achei um nome muito legal, muito criativo, e a Camila fez o favor aí de perguntar para a gente. Muito obrigada, Isabel, por esclarecer, que o nome é muito legal mesmo. O Orozimbo está perguntando, porque ele tem um cliente que precisa, assim, criar aí um envolvimento com um público de alto poder aquisitivo. Então, ele está perguntando se o Google seria uma boa sugestão. O que você acha, Isabel? É uma alternativa? Sim, eu não acho que esse seja um ponto que você tem que levar em consideração necessariamente isso, assim, o poder aquisitivo, né? Acho que tem outras coisas que a gente tem que considerar aí na hora de definir se o Google Ads é para o seu público, né? Então, muito mais se esse público, o caminho dele é um caminho natural, procurar no Google, né? E é um público que tem um volume pelo seu negócio no Google, do que em relação ao poder aquisitivo, tá? Então, acho que vai mais por esse caminho a pergunta, sabe? Existem... e quando a gente está falando de Google, a gente tem que entender que a pessoa, quando ela faz uma busca, né, ela está dizendo para a gente o que ela quer. Então, não está muito conectado com o perfil... o tradicional perfil que a gente faz quando vai fazer target de campanha, né? De antigamente, de offline ou até de televisão e tal, que a gente fazia o quê? Pegava idade, poder aquisitivo para poder fazer o target e tal. Hoje em dia, né, no Google, a gente não tem essa necessidade. A gente vai pegar realmente os interesses dessa pessoa. Então, se esse interesse é um interesse que ela busca no Google e que ela faz né, que ela faria essa busca ali no Google, aí sim, tá? Acho que é super, super válido, sim. Claro que é importante, né, esse conhecimento da sua segmentação, né, Orozimbo?
Mas, assim, o poder aquisitivo é só uma dessas informações, né? Eu acho que a gente tem que hoje trabalhar com a segmentação não só geográfica, como demográfica, mas também psicográfica, né, Isabel? Que é aquela segmentação que fala de hábitos, de atitudes, né? De o que essa pessoa faz na web, seja no Google Ads, como em qualquer outra plataforma, né? Obrigada, Karen, Pedro, Luiz Felipe, a galera que está aí participando. Eu vou pedir licença só para eu limpar minha câmera, que eu tô achando que ela tá um pouquinho apagadinha aqui. Só Tá, um pouco embaçada. É. Tranquilo, maravilha. Então, obrigada, Rosimbo, pela pergunta. E podem mandar aqui, postar suas perguntas. Se vocês estiverem curtindo aí nosso bate-papo, cliquem nesse aviãozinho para avisar os seus amigos, para eles virem participar aqui com a gente também, né? A Isabel, ela vai participar do curso que a gente vai começar semana que vem na SPM, que é o Marketing Digital Avançado. E aí ela vai ensinar para vocês o passo a passo de muitas técnicas importantes para que você possa fazer a sua otimização de campanhas, né? Um caminho, eu queria que você passasse para a gente, Isabel, qual que seria um caminho aí, como começar a fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de otimização, para quem ainda está assim, num estágio de início de conhecimento e tal? O que você recomenda para que essa galera possa começar a fazer uso de forma mais efetiva, né, da sua otimização aí de campanhas, Isabel? Eu acho que como tudo na vida, a gente tem que investir tempo, né, naquilo. Então, esse investimento de realmente aprender, ela não é uma ferramenta simples, né? Por mais que pareça, por mais que o Google queira que pareça simples, porque ele quer que as pessoas, né, ele quer diminuir essa barreira, quer que as pessoas usem a ferramenta e tudo. Mas na prática ela não é uma ferramenta simples, né? A gente precisa, são muitos detalhezinhos, são coisas que vão, às vezes, que passam super despercebidas, mas que vão impactar o resultado da campanha. Então, acho que realmente fazer esse trabalho de conhecimento, de estudar. Aí você pode ir por vários caminhos. É lógico que você tem muito conteúdo gratuito na internet, você pode sim aprender de forma autônoma. Você pode escolher fazer um curso, né, mais voltado para esse assunto, que aí a coisa vai estar mais estruturada, vai estar mais direcionada, né, para o que você, assim, para cortar caminhos, vamos dizer, né? Então, você faz um curso, você tem ali aquilo compilado, aquilo de uma forma mais didática, mais fácil para você aprender. E aí, né, isso é só o início. Acho que assim, você começar a aprender, você lê tudo que tem disponível, tudo não, porque é impossível, né? Mas assim, ler bastante coisa que tem disponível aí na internet e depois passar para a prática, né? Eu acho que uma grande diferença que faz para os meus alunos que eu vejo é na hora que eles realmente pegam aquilo e tentam colocar na prática. Porque muitas vezes fica muito claro na teoria o que é, como funciona e tudo mais. Chega na prática, a gente começa a esbarrar com pequenas dificuldades e é um quebra-cabeça que você vai tentando resolver ali ao longo do tempo. Então, como eu falei, você vai otimizando, você testa uma coisa, vê que não funcionou bem, testa de um jeito diferente, muda uma coisinha aqui, e aí você começa a entender muito da ferramenta e do seu público mesmo, né? De como o seu público reage, o que funciona com ele, né? E eu não acho que é um trabalho também isolado, né? Não adianta você trabalhar Google Ads de uma forma isolada. Você vai pegar e trabalhar isso dentro de uma estratégia de marketing maior, né? Então, acho que a Sandra sempre fala muito disso, né? Nos cursos ali da SPM, de saber um pouquinho de tudo, né? Saber como que a gente monta uma estratégia que leva em consideração várias plataformas, tanto gratuitas quanto pagas, tá? Então, saber integrar essas campanhas dentro do plano geral de mídia que você tem, né? Não ficar contando com uma ferramenta só para o resultado que você espera, né? Ela não vive sozinha. O Google Ads não existe sozinho, ele existe dentro de um ecossistema, né? E Isabel, conta para a galera só assim, o que interfere, né? Quando as pessoas começam a fazer uma otimização, o que interfere diretamente nos resultados dessas campanhas? Como é que o Google lá atrás, né, funciona na sua ferramenta aí
pensando em ads, como é que ele funciona, o que ele leva em consideração para te trazer aí, para que você obtenha mais resultados quando você começa a mexer nesses, ajustar esses ponteiros lá do Google. Conta para a galera. Tá. Vou tentar resumir, né? Mas, basicamente, Sim. você tem... vou falar aqui só da rede de pesquisa, que são os anúncios que realmente aparecem ali no resultado de busca do Google, né? Você vai ter uma lista de palavras-chave, você vai criar essa lista e o Google vai, então, colocar você numa concorrência com outros anunciantes que também escolheram essas mesmas palavras-chave que você, quando alguém fizer essa busca. Então, por exemplo, se eu vendo, deixa eu pensar, materiais esportivos, tá? Aí eu tenho lá diversas palavras relacionadas, né? Bola de futebol, chuteira, né? Várias palavras aí do que eu vendo. E eu tenho um outro concorrente que também usa essas mesmas palavras. Quando alguém buscar por comprar chuteira, por exemplo, o Google vai fazer essa avaliação entre todo mundo que quer aparecer para aquela busca, né? E aí ele vai levar em consideração principalmente a qualidade da sua campanha. Então, se ela é relevante para aquela pessoa que está buscando, né? Se a sua campanha, se o que você vende realmente é o que aquela pessoa está buscando. E para isso ele vai levar em consideração vários indicadores, como o texto do seu anúncio, o conteúdo do seu site, um monte de coisas aí por trás. E a concorrência, né? E quanto você está investindo, quanto você está disposto a pagar pelo clique. Na verdade, não é o montante final que você está investindo, porque muita gente tem essa ideia, né? De que os grandes investem muito, então eles vão sempre ganhar e vão aparecer na frente do Google. Não é isso, assim, não tem a ver com o montante que você está investindo, mas sim com o quanto você indicou para o Google que você está disposto a pagar pelo clique. Então você pode dizer, olha, eu só tenho dinheiro para 10 cliques, mas eu estou disposto a pagar mais caro do que as lojas americanas, por exemplo, pelo clique. E tudo bem, então para esses 10 cliques que você tem dentro do seu budget, você vai conseguir aparecer, né, para essas pessoas e conseguir os 10 cliques. Então, eu acho que isso é muito interessante, assim, saber que não que dá para pequenos anunciantes participarem, né? E eu acho que esse foi o grande diferencial do Google Ads quando ele surgiu. Não só do Google Ads, mas das campanhas de marketing digital, né? Na verdade, que você consegue competir com os grandes, né? Então, você consegue aparecer, né, vender para o mesmo público que antes só estava disponível para quem fazia anúncios caríssimos na televisão, caríssimos no rádio e tudo mais. Então, você tem essa opção aí. Então, é isso. Ele vai pegar, ele vai comparar a qualidade das suas campanhas com as dos concorrentes, o valor que você está disposto a pagar pelo clique e também dos concorrentes, fazer uma comparação ali e ordenar. Então, o anunciante que tiver a melhor combinação de qualidade e valor do clique vai ficar mais para cima no resultado de busca. E quem tiver a pior condição vai ficar mais para baixo. Então, se você, né, assim, não tem muito para gastar, não está disposto a pagar muito pelo clique, então você precisa trabalhar muito bem a qualidade das suas campanhas para isso equilibrar, né? Então, às vezes também você consegue trabalhar valores de cliques até mais baixos se a sua campanha tiver com uma boa qualidade, tá? Muito legal. Quer dizer, é uma concorrência mesmo desde a hora que você vai fazer o anúncio, não é? Exatamente. Só na hora que você aparece. Porque muita gente fica preocupada assim, como é que eu faço para aparecer antes do meu concorrente ou acima do meu concorrente e tal. Quer dizer, o trabalho para aparecer antes do seu concorrente começa lá atrás. Então, você tem que saber fazer direito, né, essa engrenagem toda funcionar, porque é tipo um leilão, né? E é uma concorrência mesmo. Então, tem que saber escolher muito bem, né, a coisa das palavras-chave, que muita gente já está acostumado, mas não é só isso, né, Isabel? Tem que também saber fazer um bom anúncio, ter uma boa página de chegada, uma landing page, e também, obviamente, tem que entender quem está investindo, quanto está investindo, para você poder ali dar os seus lances, né? Agora, você comentou sobre a importância, né, de a gente estar monitorando o tempo todo, acompanhando, né? É um trabalho muito de ajuste fino, né? Quando a gente fala de campanhas na web, né? Muito diferente do que a galera podia estar acostumada no passado, em que você colocava uma campanha no ar
na TV, que ficava rodando lá a mesma campanha, o mesmo filme, podia ser maravilhoso, tudo bem. Ele ficava rodando lá, às vezes 6 meses, né? A empresa renovava e continuava lá o mesmo anúncio e tal. Quando a gente fala de mundo digital, exige muito mais da gente, né? Criatividade e agilidade para que a gente se mantenha, né, aparecendo no topo. Por isso que a gente tem que estar criando coisas novas o tempo todo, né? E qual que seria a frequência que você recomenda, Isabel, para que a galera olhe para os números, né? Para que a galera vá monitorando o que está acontecendo? É no dia a dia, é semana a semana, é hora a hora, né? Porque a coisa é mega dinâmica. Qual que é a sua dica em termos de acompanhamento dessas campanhas? Eu acho que assim, vai variar muito do tipo de campanha, tá? Mas, em geral, quando a gente começa uma campanha nova, o acompanhamento tem que ser mais próximo mesmo. Então, começou uma campanha nova, você vai olhar para ela todos os dias. Todo dia você vai entrar, vai ver como tá, se os cliques estão indo bem, se você está pagando muito pelo clique, se você está com uma CTR boa, que é a taxa de cliques, se você pode melhorar suas palavras-chave. Então, tem toda uma estratégia de colocar palavras negativas, de alterar correspondência de palavra. Então, você vai fazendo bastante ajuste nesse começo. Eu não diria mais de uma vez por dia. Talvez, assim, bem no comecinho você possa acompanhar, no primeiro, no segundo dia, você possa olhar mais de uma vez por dia. Mas eu não recomendo muito, porque se você fica alterando muito ali hora a hora, a própria ferramenta não consegue muito entender como está estruturada a campanha e conseguir entregar. Porque o que acontece? Isso até mais forte no Facebook, mas no Google acontece também, da ferramenta, elas são cada vez mais automatizadas, né? E mais autossuficientes. Então, você coloca lá uma campanha rodando, a própria ferramenta, a inteligência artificial ali por trás, ela vai entendendo o que está funcionando melhor ou não. Então, as palavras-chave que você escolheu, ele vai fazer um teste com algumas pessoas que buscaram, vai ver o que está funcionando melhor e vai otimizando. Então, pode ser que nas primeiras horas você não tenha logo de cara um ótimo resultado no valor do clique, por exemplo, mas que isso vai melhorando ao longo do dia. Então, eu não acho legal ficar lá de hora em hora olhando, mexendo, porque isso vai acabar atrapalhando mais que ajudando. Mas no comecinho, uma vez por dia ali, você olha, faz os ajustes, tenta fazer todos os ajustes ao mesmo tempo para poder fazer essa... para não ficar também soltando ao longo do dia, mexe um pouquinho aqui, mexe um pouquinho ali. Melhor mexer tudo de uma vez no mesmo horário. E aí, depois que você vai entendendo, né? Você vai sentir também quando você vai fazendo, tá? A questão de quanto que você pode ir espaçando entre as otimizações. Porque você entra uma vez, otimizei hoje. Aí entra no dia seguinte e vê que não tem muita coisa para mexer, você já pode começar a entrar a cada 3 dias, por exemplo. Aí você entrou depois de 3 dias, fez uns ajustezinhos e vai vendo que a campanha já tá ficando mais redondinha, já tá ficando melhor, não tem muito o que mexer. Aí você passa a entrar uma vez por semana para ver se não teve nenhuma surpresa, se não teve nada muito diferente, se tá dentro das suas expectativas e tal. Isso vamos dizer assim, em linhas gerais, né? Lógico que tem caso a caso, tem vezes que são campanhas mais rápidas, campanhas mais de tiro, assim, que você realmente precisa ficar ali em cima acompanhando, tá? Mas se forem campanhas mais de longo prazo, campanhas mais perenes que a gente fala, né? Que vão ficar ali de base para todo mundo que procurar pelo tipo de negócio que você oferece, você aparecer, então você pode fazer isso. Tem vezes que você deixa a campanha, assim, às vezes 2 semanas sem olhar, entendeu? Se ela já estiver muito, muito bem feita mesmo, tá? Muito legal. Acho que essa dica é mega importante, porque assim como eu dei exemplo de gente que botava a campanha na TV e ela ficava lá 6 meses, tem muita gente que bota a campanha no Google e também deixa, né? Sem monitorar. Ou seja, não adianta. Para você realmente otimizar, você tem que estar atento quase que diariamente aí, né? Obrigada, presença do Neto. Oi. Deixa eu só falar disso. É que tem muita coisa que acontece que você está esperando que vai ter um resultado de um jeito. Então, por exemplo, eu coloco uma palavra-chave que eu acho que está boa. Só que aí a ferramenta começa a mostrar também para outras palavras semelhantes. Então, só na prática que eu vejo que talvez eu precisasse de uma negativa que eu não tinha pensado antes. Então, você tem que colocar a campanha no ar, nos primeiros dias ficar olhando bastante se você não está
o que é muito comum é a pessoa desperdiçar muita verba se ela não olha. Então, é muito importante para isso, tá? Perfeito. Deixa eu tô Obrigada vendo que aí. tem uma pergunta da Tatiana, assim, se tem algum horário para Isso, fazer essa checagem. Não, exato. Tatiana, não tem um horário específico, tá? Você pode fazer no horário do dia que for melhor para você. Isso não vai impactar, não, tá? Maravilha. Obrigada a presença aí do Gade Amorim, do Rafa, do Oscar, né? Do Éder, do Neto, da Thalia. Obrigada por estarem aqui com a gente nessa manhã de quarta-feira. Queria aproveitar para pedir para vocês, quem estiver curtindo aí o nosso bate-papo, apertar o seu aviãozinho aí para comentar com seus colegas que vocês estão participando aqui e estão gostando da nossa live, né? A Isabel Furtado, para quem chegou depois, é uma das pessoas que conhece muito sobre otimização de campanha, sobre Google AdWords. Ela fundou a Gawa, que é uma escola, há aproximadamente 8 anos, né? E a gente convidou a Isabel para estar comentando com todos aqui sobre essas estratégias, né, para que você otimize e tenha, né, e colha melhores resultados da sua otimização de campanhas, né? Então, Isabel, você falou assim que às vezes quando a campanha está mal estruturada, assim, pode haver um desperdício, né? Desperdício de investimento, assim, você gastar mais do que deveria, ou você poderia estar gastando menos. Dá um pouquinho mais de explicação para a galera sobre o que pode levar você a gastar mais e ter menos resultados. Isso é um erro muito comum para quase todo mundo quando vai fazer a primeira campanha comete esse erro, que é escolher palavras-chave muito amplas e desperdiçar a verba com buscas que não são bem o que essa pessoa vende. Então, deixa eu dar um exemplo mais prático para ficar mais fácil de entender. Vamos dizer que eu tenho uma loja que vende vestido de noiva, por exemplo, tá? E a gente sabe que é muito comum pessoas alugarem um vestido de noiva, não fazerem, né, não comprarem um, simplesmente alugarem para o dia para diminuir o custo, né, e tudo mais. E sendo que é um vestido que muitas vezes você vai usar só uma vez mesmo na vida. Então, o que acontece? Muita gente que vende vestido de noiva vai pensar o quê? Vou colocar a palavra-chave vestido de noiva, né? Aí você pensa, beleza, né? Isso que ele vende, vestido de noiva. A pessoa vai buscar por vestido de noiva e vai aparecer ali. Só que o Google, ele mostra para variações desse termo também. Então, ele pode mostrar para alguém que buscou por quanto custa um vestido de noiva, como modelos de vestido de noiva, ou marcas de vestido de noiva, e pode procurar também por aluguel de vestido de noiva, que é o que você não faz. Então, se a pessoa buscou, você colocou lá vestido de noiva como palavra-chave, achando que só ia aparecer para quem quisesse comprar, você apareceu também para quem quer alugar. E aí, essa pessoa que quer alugar, ela clica no seu anúncio, porque ela não está claro para ela ali no anúncio, você não deixou claro para ela se é só venda ou se tem aluguel também. Então, ela clica, nisso você gasta o valor do clique, né? Pode ser que seja um clique barato, de alguns centavos, mas pode ser que seja um clique caro, de R$8, R$10, R$20. Tem cliques caríssimos, dependendo do que você anuncia, tá? Então, você gasta ali um dinheiro por um clique para a pessoa entrar no seu site, em um segundo ela vai perceber que não tem aluguel, que só tem venda, não é o que ela quer, e ela vai embora, e aí você desperdiça. Então, tem gente que gasta muito dinheiro com um detalhezinho como esse e que é muito fácil de corrigir. Então, eu já fiz várias vezes consultoria, mentoria, que a pessoa tá lá desesperada, eu tô gastando muito e não consigo ver resultado e tal. Essa normalmente é a reclamação mais comum, né? Gasto muito nas minhas campanhas e não vejo resultado. E aí, quando eu olho, a primeira coisa que eu olho é isso. Como estão as palavras-chave? Quais são as palavras que estão gerando cliques? Porque é isso que eu falei, né? Você tem uma lista, mas você pode estar aparecendo para outras palavras que não estão na sua lista. Então, eu olho essas palavras e aí eu identifico essas palavras que são como se fossem ralos de orçamento, que ficam chupando, jogando fora o seu orçamento. Então, eu sempre faço isso. Normalmente, só com isso já melhora, assim, da água para o vinho uma campanha, tá? Então, esse é um erro básico, mas que tem um impacto gigantesco em qualquer campanha. Tem que ficar de olho nisso, tá? E aí, lógico, tem outros detalhezinhos, né? Como você colocar não só negativas, mas você colocar
o que a gente chama de correspondência de palavra-chave, que aí é um assunto mais complexo, mas só para quem depois quiser olhar mais a fundo e quiser entender, dá uma olhadinha nisso. Correspondência de palavra-chave, que eu acho que vai te ajudar também. E qualidade dos anúncios mesmo. Então, qualidade do texto do seu anúncio, qualidade das extensões de anúncio, que são coisas a mais que você vai acoplando ao seu anúncio para ele ficar mais completo, tá? Então, acho que é isso, assim, ficar... Assim, o principal, a alma do negócio no Google Ads é a lista de palavras-chave. Você tem que entender muito bem desse assunto para poder fazer uma campanha que não desperdiça, né? Que não desperdiça sua verba. Muito bom. Acho que essas dicas são fantásticas, porque realmente eu também já vi isso acontecer com bastante frequência, né? Em campanhas que o pessoal acaba deixando assim, palavras realmente muito amplas, né? Por exemplo, você tem uma oficina. Você vai comprar a palavra oficina, só que você tem uma oficina de costura e, na verdade, quem clicar, de repente, está buscando uma oficina de mecânica ou de artesanato. Então, isso realmente complica, né? A Tatiana está perguntando aqui, qual a palavra que você coloca? Venda de vestido de noiva, por exemplo, nesse exemplo que você deu aí. Seria uma opção, tá, Tatiana? Colocar a venda de vestido de noiva, mas nem sempre isso é suficiente, tá? Porque, de novo, o Google pode pegar essa mesma palavra que você colocou, venda de vestido de noiva, e entender que ela é uma variação de aluguel e mostrar para aluguel mesmo assim. Então, a gente tem que colocar uma coisa chamada palavra negativa, que é negativar o aluguel, que vai impedir o anúncio de aparecer para determinadas palavras. Então, você amarra tudo. Você fala, não quero aparecer para aluguel, eu não quero aparecer para usado, eu não quero aparecer para gratuito ou barato, se for o caso, né? Os meus vestidos são uma faixa de preço mais alta, então eu não quero aparecer para quem está buscando vestido barato, porque essa pessoa não vai comprar comigo. Então, você coloca lá barato. Ou então, o contrário, eu vendo, né? Os meus vestidos são todos baratos, então eu vou colocar... alta costura como negativo, vou colocar algumas marcas mais caras como negativas. Então, você vai direcionando, né? Não só nas palavras que você quer que as pessoas busquem, mas nas palavras que você não quer que as pessoas te encontrem, tá? Então, tanto um quanto o outro são muito importantes aí nessa estruturação da lista de palavras-chave. É fundamental, né? Porque, Isabel, a hora que você limita isso, você realmente para de desperdiçar dinheiro, você para de aparecer para quem pode clicar errado no seu anúncio. Por exemplo, se você vende barcos, o Orozimbo perguntou lá, de repente eu tenho um público de alta renda, vai. Mais importante, além do que isso, é até direcionar, porque vamos supor que você vende barco para um público de alto poder aquisitivo. E, de repente, alguém está procurando barco de brinquedo, barco de plástico, barco de pesca. E o seu mercado, né? O seu mercado é barco tipo iate. Então, vai que, né? Eu não sei se alguém pesquisa um iate no Google, mas vai que. Exatamente. Aí é esse o ponto. Você tem que limitar essa busca para ser mais assertiva, né? Para você atingir quem realmente pode comprar aquele seu produto, né? Então, obrigada aí, Tatiana, pela pergunta. Acho que... E muitas vezes, Sandra, a gente só vai descobrir, ligando um pouco com a sua pergunta de otimização, muitas vezes a gente só vai descobrir isso depois que a campanha está rodando. Então, às vezes eu penso, né? Coloquei lá barco e estou esperando que vai aparecer só para quem quer buscar por barcos de, sei lá, né? Igual você falou, um iate, por exemplo. Posso até colocar iate. Às vezes a pessoa está buscando por um barco de, não sei como é que chama, tipo um aeromodelismo de barco, tem um nome para isso, agora não sei. E aí você tem que colocar. Aí você só se liga nisso depois que a campanha começou a rodar, que você vai ver os relatórios e vai entender que existe isso. Às vezes você nem sabia que existia essa variação aí que as pessoas buscam. Então, por isso que tem que ter esse acompanhamento posterior, porque às vezes essas negativas vão ser uma surpresa mesmo. Vai ser um assunto que você nem imaginou que poderia gerar buscas ali para o seu site, cliques, e aí você se surpreende e não é o que você quer. Então, você tem que ir lá e corrigir isso, tá? Exatamente. Bom, obrigada pela presença aí da Ela Stur, do Tiago, da Figueira Eventos
e as perguntas da Tatiana, que está aí acompanhando com a gente desde o início, né? E a todo mundo que está participando, mandando suas perguntas. Se você estiver gostando, clica aí no aviãozinho para compartilhar com seus colegas, tá? A gente convidou, então, a Isabel para participar. A Isabel é professora do nosso curso de Marketing Avançado, que começa semana que vem, dia 1º de fevereiro, né? Um curso da SPM, com certificado da SPM, e um curso que é bem profundo, com 30 horas, que é para realmente você aprender, né? Aqui é uma live para a gente bater um papo, é tipo um menu degustação, né? Mas vocês têm a oportunidade nesse curso de realmente aprender essa e várias outras técnicas, né? Isabel, quando a gente estava falando então da escolha aí das palavras-chave, também é muito importante o gestor aí de marketing digital entender como é que o seu cliente pesquisa, né? Porque muitas vezes eu vejo em grandes empresas, por exemplo, que eles usam, sei lá, termos técnicos na compra dessas pesquisas, né? Só que o teu cliente não usa um termo técnico, né? Olha aí, falaram que o curso é sensacional, turma de 2019, muito obrigada pelo seu depoimento, adorei, né? Marcelo, bem-vindo, E-Trader, bem-vindo, Glaucia, bem-vinda. Então, quando a gente fala de escolher as palavras-chave, já começa aí o mega desafio, porque parece muito simples, né? Muito corriqueiro, porque está no seu dia a dia. Só que aí o que acontece? A gente pega, por exemplo, um gerente de produto de, sei lá, da área de eletrodomésticos, e ele começa pondo lá refrigerador, RTP, né, com os códigos, né? E o consumidor, ele pesquisa como? Para começar, não é nem refrigerador, ele já chama de geladeira, né? Aí, em vez de refrigerador, duplex, metálico, sei lá, com código e tal, o próprio cliente ele vai pesquisar geladeira com 2 portas, cinza, porque ele não sabe se é metálico, se é alumínio, o que é. Então, qual é a dica para quem tem que fazer esse estudo desde o zero, né? Porque a gente sabe a importância dessa coisa das palavras-chave. Então, qual que é a sua dica amor, assim, para a galera não escorregar no tomate nessa situação? Eu acho que tem que saber que é isso, que tem que ficar de olho nisso que você está falando, né? Tem que se colocar no lugar de quem está buscando. Então, a gente fica realmente, assim, muito, às vezes, absorto ali dentro do lugar que a gente trabalha, esquece como que as pessoas do lado de fora são, né? É lógico, sempre vai ter uma outra pessoa mais especializada que pode até buscar por refrigerador XYZ lá, mas não é o mais usual. Então a gente vai sim. Você poderia fazer um teste, colocar na campanha isso, mas não deixar de testar o outro, né? Acho que isso é o maior desafio, assim, você se atentar de que eu estou aqui colocando refrigerador, mas as pessoas buscam por geladeira. Então, eu tenho que ficar muito atento. O Google, de certa forma, já ajuda a gente nisso, porque por causa dessa semelhança de palavras, então o próprio algoritmo identifica algumas semelhanças, e aí, se você cometer um erro desses, coloquei refrigerador, pode ser que apareça para geladeira. Que não é um erro necessariamente, né? Igual você falou, é só uma questão de perspectiva e de saber chegar mais perto do seu público, né? Ser um pouco mais próximo disso. Mas eu acho que é aí que acho que a gente tem que tomar muito cuidado com com a qualidade de quem está fazendo, né? A qualidade do conhecimento de quem está fazendo as nossas campanhas. Porque quem entende mais do seu negócio é você mesmo. Então, você é quem entende do seu cliente, de como o seu cliente se comporta. Então, se você vai contratar alguém para fazer as campanhas para você, se não é você mesmo que vai fazer, tem que ter certeza que essa pessoa está disposta a aprender do seu negócio, né? O tanto que ela precisa aprender para conseguir entender esse público. E aí você tem que ver a qualidade mesmo do profissional que você está contratando, né? Se é um profissional que é muito técnico, que só está ali preocupado em fazer ajuste de lance, ajuste de negativa. Não é só isso, né? Isso é muito importante, mas tem esse outro lado humano da coisa, né? Do marketing, que você tem que realmente entender o público, o comportamento, né? Os desejos, as vontades de quem está ali do outro lado. Então, essa pessoa ela tem que ter uma combinação entre a parte técnica, de saber a ferramenta, mas também a parte
humanas ali, de entender o lado humano do marketing, né? Que é isso, a gente está vendendo para pessoas. Então, essas pessoas, a gente tem que entender essas pessoas, a gente tem que se colocar no lugar dela. Então, é mais por aí, assim, sempre que for contratar alguém, sempre que for pegar uma pessoa nova para sua equipe, fazer bastante, ter certeza de que essa pessoa entende do seu negócio ou passe a entender do seu negócio o suficiente para poder criar essas campanhas de um jeito completo, né? De um jeito que realmente converse com quem está ali do outro lado, tá? Verdade, tem que se aprofundar, tem que mergulhar um pouquinho na estratégia, né? Não ficar só na superfície, né? Obrigada aí a presença da Lígia, do Walter, do Kevin, do Voltolini, galera que está entrando e participando aí com a gente, né? Se vocês tiverem ainda alguma dúvida sobre a parte de investimento em Google Ads, né? Como fazer, você ter mais resultados aí nas suas campanhas de Google, aproveitem, porque a gente está indo para os minutos finais aí da nossa live com a Super Master Blaster Isabel Furtado, que é sócia fundadora da Gaua e é professora nossa lá dos cursos da SPM, né? Tem a honra de ter a Isabel aí participando com a gente. Oi, Tiago Sarraf, querido parceiro do mundo do e-commerce, espero que você esteja bem. Bom, é uma pena, Lígia, mas amanhã a gente tem outra live que vai ser fantástica também. Amanhã a gente vai estar às 10 horas com o Rafael Reis, que é também nosso colega aí desse mundo digital, para a gente falar um pouco sobre SEO, inbound marketing, funil e conteúdo, né? Porque o Rafael criou um livro, né? Autor do livro Marketing de Conteúdo, né? Então, amanhã a live vai ser com ele às 10 horas. E ele também é professor do nosso curso de Marketing Digital Avançado, né? E obrigada, Tiago, aí pela participação, Tiago Sarrafo, querido. Isabel, a gente vai indo para os nossos minutinhos finais e quase que, assim, a gente dava para ficar mais umas 2 horas só falando de otimização e de campanhas, né? Dá para você dar uma dicasinha rápida sobre a parte de vídeo, sobre o YouTube, porque afinal de contas o YouTube também é do Google, né? E aí a galera pode querer patrocinar alguma coisa. Então, dá para dar alguma dicasinha rápida sobre essa parte também de YouTube? Sim, a gente acabou falando bastante só da parte de busca, né? Mas a gente tem que saber que a ferramenta do Google Ads ela é uma ferramenta bem completa. Então, a gente tem toda a parte de rede de display, que a gente nem falou aqui, mas que é muito grande. E tem a parte de campanhas de vídeo. Então, quando a gente fala de YouTube, você pode anunciar ali dentro dessas duas formas. Através da rede de display. Você assiste um vídeo ali no YouTube. Aparece, sabe, quando aparece um bannerzinho em cima do vídeo. Isso é rede de display. Então, é uma campanha de display que foi segmentada para dentro do YouTube, tá? Quando aparecem banners dentro do YouTube, a gente está falando de rede de display. Então, é uma forma fácil, você não precisa criar vídeos, né? É bem mais fácil de você fazer uma campanha e ainda assim aproveitar todas as pessoas que estão ali acessando o YouTube. Mas se você tiver a oportunidade de criar campanhas em vídeo, e aí eu acho muito legal, porque existe uma barreira muito grande, né? Você tem muito menos gente fazendo anúncios de vídeo do que anúncios de rede de pesquisa, anúncios de rede de display. Então, a concorrência costuma ser um pouco menos acirrada. Você consegue resultados muito bons através de campanhas de vídeo. Sandra, o meu, não sei se eu tô travando, não? Deu uma travadinha, mas já voltou. Ah, já voltou? Ah, tá. Então, como eu estava falando, né? As campanhas de vídeo, elas têm menos concorrência, porque tem menos gente fazendo. Tem um custo a mais de produção, mas se você conseguir, né? É possível você fazer vídeos com um baixo custo de produção também. Não precisa ser nada mega maravilhoso. E tem vários formatos, né? Você tem o in-stream, que é aquele famoso que tem o botãozinho de pular depois de 5 segundos.
Você tem também o que chama Bumper Ads, que eles não são puláveis, eles demoram só 6 segundos, então a pessoa é obrigada a assistir aqueles 6 segundos. Realmente, assim, campanhas mais só um lembrete para alguma coisa, pode ser interessante você usar o Bumper Ads. E tem também os anúncios que você pode fazer de mais longa duração. Então, se você tiver, por exemplo, um conteúdo interessante de YouTube, né? Fiz uma live de 10 minutos sobre Google Ads e eu quero que as pessoas, quando buscarem por Google Ads no YouTube, vejam a minha live, o meu tutorial ali. Você pode fazer também. Então, você tem como aparecer nos resultados de busca do YouTube de forma patrocinada. Então, acho muito legal que você tem várias soluções ali dentro de uma mesma ferramenta, dá para você fazer várias coisas dependendo da sua estratégia. E tem um impacto muito bom, assim. Então, eu recomendo muito, sempre que possível, você integrar o YouTube dentro da sua estratégia de Google Ads aí, tá? Muito bom. Me fala uma coisa, tem alguma ferramenta que, assim, a partir de tal volume de investimento, as empresas podem usar ou lançar mão para facilitar essa gestão de toda essa otimização desse investimento, seja no Google Ads, seja na Rede Display? Tem alguma dica assim, de plataforma ou de ferramenta que você acha que é possível essas empresas já utilizarem? Olha, o Google Ads por si só ele já é bem completo. Eu acho que não tem necessidade, assim, se você consegue trabalhar bem, né, de você usar a própria ferramenta. Eu sou mais, vamos dizer assim, tradicionalista nesse ponto. Assim, eu sei que tem várias Sim. integrações, né, com outras ferramentas que você pode usar. E aí vai muito de caso a caso. Então, por exemplo, se você usa uma plataforma de marketing integrado, como o RD Station, por exemplo, já tem lá dentro a opção de você fazer campanha ali. Se você tem curso na Hotmart, também já tem como fazer campanha ali dentro. São coisas para facilitar um pouco o dia a dia, mas sinceramente, assim, eu prefiro usar a ferramenta tradicional com todas as funcionalidades possíveis. Eu acho que funciona, né? Assim, você vai ter mais controle das coisas, mas é lógico, vai ser de cada um ali o que você tem mais, né? O que vai facilitar o seu dia a dia. Agora, em questão de investimento, né? Quanto mais você investe, se você tiver um investimento bem alto, normalmente nessas empresas você tem um atendimento um pouco mais personalizado. Então, né, não sei dizer atualmente quanto tá, nem no Google, nem no Facebook, mas é coisa de alguns milhares de reais por mês. Se você investe aí, você vai ter, às vezes, o suporte mais próximo de alguém, igual eu fazia lá no Google na época, né? Então, eu ligava para alguns anunciantes. No caso do Google, até na equipe que eu trabalhava, nem tinha isso. Era realmente o pessoal de SMB, que a gente fala, né? São os pequenos negócios. Então, não tinha muito. A gente pegava gente que tinha investimento bem pequenininho, mas era também uma ligação de 40 minutos, 1 hora com cada um. Agora, se você tem grandes investimentos, você vai ter um atendimento, uma pessoa que vai te acompanhar, que vai realmente te ajudar a otimizar suas campanhas, né? Então, acho que é mais por aí, assim, de você ter esse apoio mesmo das equipes de cada ferramenta ali, sabe? Agora, você sabe, no Google, a partir de que valor é considerado aí um grande investimento para esse tipo Não de tenho nem atendimento? ideia, Sandra. Que muda, né? Muda de tempos em Porque tempos, muda né? muito. Que muda. Eu vou te falar que normalmente, assim, eu cuido de muitos anunciantes, né? Faço consultoria para muita gente que investe ali, por exemplo, 5 mil por mês, 10 mil por mês, e essas pessoas não têm. Então, com certeza é mais do que isso, tá? Então, valores mais altos mesmo, tá? A Isabela fez um comentário aí, olha, legal você ter um gestor preparado. Claro que nada substitui aí um algoritmo de inteligência artificial para realizar otimizações, mas para investimentos de varejo é bem tranquilo. Uma gestora. Obrigada, Isabela, pelo seu comentário e participação. Obrigada pela presença, Cris. A Cristiane Thiel, faz tempo que a gente não se vê, né, Cristiane? Samara, obrigada pela presença também. E a Isabela comentou ainda que tem empresas que usam inteligência artificial para otimizar a partir de uns R$ 5.000.
legal, né? Porque, de repente, se a sua empresa é uma empresa que investe bastante, talvez você precise contar com apoio também, além de profissionais competentes, consultorias competentes, talvez você precise realmente contar com uma ferramenta, né? Agora, indo para os nossos minutos finais aqui dessa live super agradável e rica de conhecimento com a Isabel. Isabel, comenta um pouquinho sobre o teu curso lá na Gaua, quando é que vai ter uma nova turma, de quantas horas é o curso, para a galera também ficar atenta e pôr na agenda, né? Para esse ano investir ainda mais em conhecimento, né? Isso. Atualmente eu estou com os cursos, claro, só no online, né? E são cursos no formato aulas, videoaulas, né? Então a gente tem as aulas gravadas. No momento tem dois cursos diferentes. Um é o curso de Google Ads e o outro é o curso de Facebook e Instagram Ads. Então cada um, né, voltado para a parte de anúncios pagos mesmo das ferramentas. Apesar de que no de Facebook e Instagram eu tenho 4 aulinhas sobre desenvolvimento de conteúdo orgânico também, mais introdutório, então pode ser interessante também para quem quer um pouquinho disso. Eu tô com as turmas fechadas no momento, mas eu vou abrir ao longo das próximas semanas, então entra aí no site gaua.com.br, coloca o seu nome na lista de espera, né, o seu e-mail, porque aí eu vou te avisar. E também no Instagram da Gaua, eu aviso também. Eu devo abrir aí realmente nos próximos dias. Eu estou só aguardando um outro projeto meu que está terminando agora essa semana. Assim que eu tiver um pouquinho mais de respiro, eu já vou abrir uma nova turma. E aí espero ter bastante aluno aí contar com vocês, né? Se vocês quiserem realmente começar o ano se aprofundando aí nas ferramentas, é uma boa oportunidade. Né? Então, Isabel, mais uma vez, um beijo grande para você. Obrigada, Sandra. E a gente está junto aí a partir da próxima semana no nosso curso, tá bom? Com certeza. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Isabel. Prazer.